qual é o maior desafio para o masculino e que grande parte dos homens estão falhando, mas como com uma mudança de percepção aumentar drasticamente a nossa chance de superar ele. Olá, eu sou o Adriano Hadi, seja muito bem-vindo ao mais um episódio do que seus amigos não te dizem. E esse tema do maior desafio do homem é baseado numa das principais queixas que eu recebo no meu atendimento na mentoria individual, quanto nas caixinhas de perguntas do Instagram, quanto também nas mentorias em grupos da Academia do Homem Virtuoso. Então esse é um tema muito recorrente e por mais que eu fale sobre ele indiretamente, eu nunca falei tão diretamente quanto eu quero falar aqui. Eu acho que normalmente a gente tem uma visão errada do que é esse desafio e é por isso até que a gente continua penando e tendo dificuldade. Então, vamos lá, só um contexto bem rápido. O masculino, tanto dentro do homem quanto dentro da mulher, não importa o gênero, mas a nossa parte masculina, ela vai sempre buscar mais a morte, a superação, a conquista, ela vai buscar superar os desafios e ter essa conexão, essa proximidade com a morte. Já o nosso lado feminino, ele vai buscar a vida, a criação da vida e manter a vida e o acolhimento e o cuidado e as relações em si e o amor. Essas são as polaridades, essas são as diferenças. Tem dentro de todo ser vivo, ou até num ponto de vista mais hermético, dentro de todo átomo tem esse masculino e feminino. A gente pode ver até como polo positivo e negativo, os elétrons e os nêutrons. Então dá até para ver de um jeito mais científico. Tem em tudo o positivo e negativo, tem em tudo o yin e yang, o masculino e o feminino. Porém, dentro da teoria que eu estudo, da polaridade, que tem uma vertente que vem talvez lá dos Vedas, do budismo, tem coisas que tem a ver com o Kama Sutra em si, e um monte de ideia que Jung depois nomeou como ânima e ânimos, tudo isso misturado, traz essa filosofia que, por mais que tenha dentro de todo o corpo, o masculino e o feminino, quase sempre, a maior parte das pessoas tem um que é predominante. E de uma forma esse predominante é como a gente daí vai se conectar com o mundo e com os outros. E o fato de a gente ter um predominante facilita a nossa vida. Ele nos limita, ele nos dá um direcionamento e também nos dá quase como se fosse um caminho para a gente atingir a felicidade, que não vai ser igual para todo mundo. Muito bem. Então, grande parte dos homens vão ter uma energia masculina, mas não é sempre assim. Eu por exemplo, sou um homem que minha energia predominante é mais masculina, mas eu tenho muito feminino, o que faz ficar um pouco mais complexo, né? Tanto que eu achei uma parceira que tinha uma energia muito masculina, mas ao longo do tempo eu fui descobrindo que essa energia feminina a mais que eu tinha eram máscaras, na realidade, por traumas e por várias coisas que eu não vou entrar aqui, e da minha esposa de alguma forma também, e com o tempo a gente vai se permitindo voltar para a essência, e a minha essência realmente é mais masculina, e a da minha esposa é mais feminina. A gente vai voltando para uma polaridade mais clara em vez de algo mais confuso, como talvez a sociedade agora está querendo que a gente vá para essa direção, que realmente eu acho que não é bom para todo mundo, e para mim com certeza me fez muito mal essa ideia de neutralidade, tá tudo igual e não existe diferença. Porque lá no fundo do meu âmago eu me sinto muito diferente da minha esposa e isso é um presente. Mas voltando então, naturalmente o nosso lado masculino, então ele vai buscar acima de qualquer coisa essa afronta direta da morte que vai ser experienciada através da conquista, da superação e da missão, né? Do propósito, do trabalho. Então essa é a nossa ideia de ir lá e conquistar o não conquistado, inventar o que não foi inventado, e conseguir superar os limites, ir para a aventura, ir para o desconhecido, né? Ou só trabalhar para conquistar a independência financeira. Então tem essa energia da exploração, da proximidade com a morte, da busca de alguma forma da morte para conseguir se provar e crescer. Então o nosso lado que busca o profissional, busca o crescimento é sempre o lado mais masculino. Muito bem. E daí o lado feminino, em contrapartida, ele vai fazer a parte que vai cuidar das relações em si, e do cuidado, e do amor, e das trocas, e da vida. Muito importante dentro de todos nós também. Mas, de novo, num casal, independente de qual casal, sempre vai ter alguém com um polo mais masculino e um polo mais feminino, senão não existe atração. Agora, a pessoa que representa o polo mais masculino vai ter naturalmente a tendência de focar mais na superação, no obstáculo, no trabalho e na missão. Isso é meio que natural. E flui bem. Flui melhor, pelo menos, que a parte do relacionamento e do amor e da troca. E o grande
erro que eu cometi e cometo até hoje e que muitos homens que eu atendo cometem é exatamente se perder só nesse lado. Achar que o maior desafio é conseguir esticar mais dentro das suas limitações, ir mais longe e conseguir conquistar mais coisas profissionalmente, de superação e dessa proximidade com a morte. Só que isso é meio que a parte fácil, na realidade. Não fácil, porque obviamente sempre é um desafio ir para a vida e vencer e explorar as coisas. Mas comparado com a outra parte, no qual a gente tem menos aptidão, essa é a parte mais fácil. O maior desafio do homem não é conseguir continuar crescendo, explorando seus limites, indo para o desconhecido e a morte em busca da sua missão. O maior desafio do homem é realmente conseguir se manter presente enquanto ama o feminino. Essa é a parte que é muito mais desafiadora. Porém, essa é a parte que acaba sendo toda a diferença até na forma que busca a missão e o quanto que conquista a sua missão. Eu tive esse insight porque é muito comum atualmente a gente começar relacionamentos e a gente não conseguir sustentar eles. Então, ou os homens não estão namorando, né? Os homens, as mulheres, todo mundo, né? Ou se estão namorando, depois de que gera um pouco de estresse, falar isso aqui não é mais pra mim. Ou mesmo quando casa e começa a gerar dificuldades, por exemplo, ter um filho, que é uma coisa extremamente estressante, chega um momento que fala assim, cara, isso aqui não faz sentido pra mim. Tipo, eu não consigo lidar, é muito... Lidar com outra pessoa com valores diferentes é muito estressante, e ela não me entende, ela não acredita da forma que eu acredito, e a gente não tá alinhado. Eu não aguento mais. Cara, a quantidade de homens que sentam comigo do outro lado ali de uma webcam e falam assim, cara, eu não aguento mais, é muito grande. E por que isso acontece? Porque de alguma forma a gente não foi exatamente capacitado a lidar com o feminino. A gente lida com o feminino de forma controlada através do trabalho. O mundo é o feminino. As conquistas de trabalho são o feminino. Mas elas são mais organizadas. Tu consegue botar uma meta, tu consegue criar uma estratégia. A parte do caos e do volátil te assusta também, mas é um pouco mais previsível. O que acontece quando o masculino se relaciona com o feminino é que a parte do trabalho, que tem essa parte do caos, né, e volátil, o que tem dentro de casa ainda não se compara, porque dentro de casa é como se fosse o feminino na sua essência pura. E aquilo lá é uma energia que é a energia de Gaia, né? A energia que move tudo, assim. Então a gente tem a oportunidade de dividir um lar, uma cama, uma família com a deusa do feminino, né? E ela tem toda a poder de raiva, destruição, todo o poder de cura e acolhimento, tudo dentro da mesma mulher ou da mesma pessoa que está manifestando a polaridade feminina e que muda drasticamente, às vezes de dia em dia, semana a semana, especificamente dentro dos ciclos hormonais, mas às vezes muda de minuto a minuto. No trabalho as coisas não são tão voláteis assim. Elas são mais planejadas, tem um monte de gente fazendo acordos, elas se movem no ritmo mais previsível. O feminino, ainda mais quando ele está na sua essência tentando testar os limites, ele é muito mais imprevisível e ele bate bem mais na ferida. Por quê? Porque o mundo ele vai nos testar devagarzinho do jeito que ele testa todo mundo. Quem a gente escolheu para construir uma vida nos conhece e de forma inconsciente vai lá e aperta justamente no botão que é onde você tem que olhar. Então é um nível de jogo muito mais desafiador. Então, se tu é um cara como eu, por exemplo, que tem naturalmente uma visão mais relaxada sobre a existência e mais otimista e mais despreocupada e até talvez imprudente, inconsequente em alguns pontos, meio relapsa, o que o feminino vai te cobrar? Mais firmeza, mais atitude. E, obviamente, hoje minha esposa me cobra isso muito menos do que ela me cobrava há 10, 8, 7, 5 anos atrás. Mas, ao mesmo tempo, ainda é esse ponto, porque esse é o ponto que eu ainda preciso trabalhar. E de alguma forma tu fala assim, cara, mas ela tá batendo nesse ponto há anos, eu já não aguento mais. O que a gente pode ver talvez é o ponto que está sendo convidado ali para olhar é o ponto que precisa de trabalho. E se não for aquela mulher ali, aquele feminino, vai ser o próximo.
E tu pode estar falando, eu não consigo lidar mais com o feminino, só que viver é lidar com o feminino, então essa é uma luta que não tem escapatória. Tu pode pedir, eu quero ir pro banco, mas uma hora tu vai ter que voltar pro jogo. E toda essa tendência MGTOW, né, man going their own way, ou qualquer ideia de, eu vou viver sem o feminino, é uma ilusão, porque a gente precisa do feminino. E daí tu vai conseguir através de prostitutas ou Tinder, mas tu vai estar interagindo com alguma forma do feminino. E vai ser uma questão de tempo, em uma ou outra, achar as coisas erradas, começar a te mandar mensagem, te cobrar e tu se estressar de novo. Porque a gente precisa dessa conexão, a gente é naturalmente atraído para isso, quanto o feminino é pelo masculino. Então, o maior desafio do masculino não é superar seus limites e ir para o mundo vencer, mas é conseguir se manter presente enquanto ele ama o feminino na sua essência, na sua beleza, na sua graça, no seu caos e na sua brutalidade. E daí quando a gente interpreta dessa forma, muda um pouco a nossa visão, porque em vez de a gente ver aqueles movimentos como ataques pessoais de alguém que está ali só para nos incomodar ou que está nos incomodando e é tudo muito pessoal, a gente vê de forma mais esportiva, de forma mais leve, como se fosse pequenos testes, como se fosse um microcosmo do que eu vou ter que enfrentar no mundo quando eu for lá fora. O feminino que eu tenho em casa e os pontos que me cobrem, os pontos que me incomodam, são justamente os pontos que vão ser cobrados de mim quando eu for para o mundo, no meu trabalho, em todos os desafios da minha vida. E que presente eu posso ter um pequeno teste em casa, um pouco mais controlado, mas também bem mais energético e explosivo. E daí eu conseguindo lidar com aquele microcosmo de feminino dentro da minha própria casa, eu sei que eu vou conseguir ter a força para enfrentar isso do lado de fora. Então, se tu é um homem que já está cansado de não ter paciência para as mulheres, se tu está passando relacionamento atrás de relacionamento e no final não consegue fincar esse relacionamento de agora já está há um tempo falando, não aguento mais, cara, para pensar se o jeito que você está vendo o relacionamento em si não está te levando nesse espaço. Talvez o que tu está esperando principalmente dela é instabilidade, coerência, seguir os acordos, seguir as palavras. E olha bem, tu está pedindo só qualidades masculinas de retidão e estabilidade, que em algum sentido ela até pode te dar, mas se ela te der totalmente, tu vai perder totalmente a tua atração por ela. Porque o que tu se apaixonou não é pela previsibilidade, por ela honrar as suas palavras e está tudo planejado. Tu se apaixonou pelo mistério que existe dentro daquela mulher que te chama do jeito que tu não consegue explicar, que nem um mar chama um marinheiro para explorar. Presta atenção no que te atrai no feminino. Obviamente o que te atrai vai ser o que te gera repulsa também, o que te desafia, o que te incomoda. Só que se tu mudar a tua visão e falar assim, ela não é um ser humano racional, eu não posso contar com ela, ou é sempre isso, fazendo coisas de forma incongruentes, tu está vendo de forma errada, tu está tentando ver essa pessoa como se fosse você, e ela não é você. Ela é feminina e você é o masculino. Então o que eu faço? Eu entendo um pouco qual é a minha parte e qual é a parte dela. E a minha parte é o que? É a clareza, é a consciência, a presença mesmo através das tumultuações. A dela em contrapartida é mostrar coisas que eu não estou vendo ainda, mesmo de forma inconsciente, para eu conseguir processar e entender. A missão dela é fazer eu sentir coisas que eu não senti ainda, eu acessar prazeres e dores que eu não acessei ainda, e fazer o meu mundo expandir através dos sentimentos e as emoções, onde naturalmente eu só quero pensar e organizar as coisas. Juntos a gente chega na completude. E daí eu vejo os movimentos do feminino não como um peso e uma maldição que eu não consigo lidar, mas como uma bênção, como um convite, como uma oportunidade de eu experienciar mais o mundo e crescer com ele. E obviamente, se tem um feminino, ou na realidade qualquer pessoa, um amigo, um sócio, que estão constantemente te botando para baixo, todo dia te humilhando, te criticando, te faltando de respeito, daí vale a pena olhar de por que tu está aceitando esse tipo de coisa. Não faz sentido tu aceitar desrespeito de forma constante ali. Isso realmente já não faz bem, tem que ver como tu vê teu valor para ter aceitado ficar nesse ponto. Mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de estar se relacionando com o feminino e eventualmente o feminino cobrar, criticar, falar, você tá faltando aqui, eu sinto a sua falta, eu sinto falta da sua presença. Não sinto a sua firmeza. Ou qualquer
um desses pontos que o feminino vai cobrar, que nem a gente vai cobrar também. Eu entendo, mas eu preciso de mais liberdade, eu preciso de mais espaço para abrir minha mente e atingir minha paz. Pensa bem, quando que tu vai ficar satisfeito em deixar de expandir o mundo e buscar essa proximidade da morte, essa liberdade total, essa liberdade financeira, essa liberdade das limitações físicas? Quando que tu vai parar? Eu, ao menos, nunca vou parar. Não tem limite do quanto que eu quero me desafiar mais e continuar crescendo. Eu vou parar quando eu morrer. Se eu estiver vivo, eu vou continuar querendo me desafiar. Então, minha busca por liberdade, minha busca pela morte não tem fim. Como que tu quer que a busca do feminino pelo amor e pelos laços tenha fim também? Tu não quer que tenha fim. Então, quando vai chegar o momento que o feminino vai parar de olhar pra ti e te cobrar por presença e te cobrar por atenção? Quando ele parar de ser feminino. Porque essa é a dança do feminino. O feminino é o momento presente falando, olhe, se dê conta que eu existo. E o masculino já, ele está no momento presente. O masculino está no momento presente, o feminino é o momento presente. Tu vê como eles são fundamentalmente diferentes e só com os dois que a gente consegue ter a realidade. Essa é a básica da física quântica, né? Só quando tem um observador que a gente consegue ver o átomo se mexendo. Essa é a base da mitologia da criação do mundo egípcia, né? Da consciência, o nada e a consciência, daí tudo existe. Quase todas as escrituras antigas começam com essa mesma visão. Por quê? Quem observa é quem é observado. Disso existe a realidade, o masculino e o feminino. E daí quando tu começa a olhar o feminino como um convite para tu realmente exercer a tua função aqui, e esse sim é o desafio de crescimento, muda um pouco. E não que tu vai deixar de focar no trabalho, porque o que te chama ainda é o trabalho e a superação, mas ali também tem algo muito importante para ser feito que vai ajudar no trabalho. O teu maior desafio não é dominar o mundo e crescer e se limitar. O teu maior desafio é se manter presente e amar o feminino em toda a sua graça, beleza e caos. E cara, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que mais vale a pena fazer. Cada momento que tu consegue fazer mais isso, tu se conecta mais profundamente com você mesmo e tem uma experiência mais completa da vida. É através desse ato de amar o feminino que uma vida é gerada, por exemplo. E daí, com a vida gerada, o nível de desafio muda mais ainda. Que agora eu tenho que cuidar do feminino, da tua mulher, tendo que lidar com aquilo onde ela fica às vezes mais até volátil por conta de uma criança, e você também tendo que se dividir entre cuidar de todas aquelas partes e não esquecendo da missão e do propósito. Tudo isso é a coisa mais difícil de ser feita. Amar alguém, se comprometer com alguém, ficar firme e presente durante o caos que é o feminino. Porém, isso é o que vai te dar mais felicidade e mais realização. E no final das contas, a minha visão é que para isso que a gente veio para cá, para esse plano. E se tem uma polaridade masculina, essa é a missão. Amar o feminino. Agora a pergunta é, tu vai continuar fugindo dessa luta? Ou tu vai tentar encarar ela com leveza, com graça, na esportiva e de frente, se superando, se mantendo presente, mesmo através da volatilidade e do desafio que isso traz? Tem como tu ver isso com mais leveza e enfrentar isso com graça? Eu realmente acredito que tem, e é isso que eu tenho feito ao longo dos 10 anos da minha vida que eu tô casado, e cada vez, ao mesmo tempo fica mais fácil, fica também mais difícil. Mas é a melhor escolha que eu fiz na minha vida, é a coisa que mais vale a pena fazer, e a grande defesa que eu dou para quase todos os homens que entram em contato comigo. Não é agradável e super fácil, mas é a coisa que mais me preenche. E também eu acho que pode preencher. Então é isso. Esse é o maior desafio do homem que constantemente está falhando, porque a gente não interpreta ele com o nível de dificuldade que ele tem, com a seriedade necessária. Exatamente esse tipo de desafio é o que a gente trabalha na Academia do Homem Virtuoso, né? Que é o meu grupo super exclusivo de 10 homens. A gente faz o trabalho continuado de 1 ano, se encontrando a cada 15 dias, fazendo um grupo de estudo com leituras e com conteúdos extra, pra gente se conectar como uma pequena tribo, um clã, e a gente crescer em conjunto. Eu criei a Academia do Homem Virtuoso porque eu estava partindo sozinho. Eu realmente falava sobre esse tipo de assunto, da psicologia do masculino, da maturidade, do comprometimento, da mitopoética, e eu não me conectava com ninguém. Quando eu comecei a falar em podcast na internet,
Eu vi que tem centenas de homens que têm esse nível de sensibilidade, ao mesmo tempo que buscam também serem firmes e viris. E esses homens que estão no meio do caminho, cara, podem ser super beneficiados, se conectarem com outros homens e a gente fazer um trabalho em conjunto. Eu vou abrir uma turma, provavelmente nas próximas semanas, a gente está fechando a data, só que já tem uma lista de espera que está crescendo cada vez mais. Então, se tu quer aumentar a tua chance de participar, né, é todo um processo seletivo, eu entrevisto cada membro para ver se eles vão agregar para o grupo. Eu te recomendo botar teu nome na lista de espera e assim que eu for abrir a turma, eu vou avisar primeiro quem tiver nessa lista de espera. Se tem um homem que tu acha que poderia se beneficiar com isso, manda também o link para ele poder se inscrever e de repente fazer esse jornada que pode mudar a vida dele completamente. Tem aqui o link abaixo, tá vendo no YouTube, se tá ouvindo no Spotify, manda um direct no Instagram e eu te mando a lista de espera. Muito obrigado por ouvir esse conteúdo até aqui. Se ele agregou valor, se tem algum homem que tu acha que precisa desse tipo de conteúdo, ou até uma mulher para entender melhor os desafios do homem, encaminha para essa pessoa, faz essa boa ação do dia e até a próxima.